Fala, galera, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Eu acredito que você pode se dar muito bem nesse tema, tá? É um tema aí acerca das dificuldades enfrentadas pelas mães solos no Brasil. Preparei um material rápido, né, aqui para você, mas para te ajudar e para te auxiliar caso esse tema venha aparecer em algum certame que você for fazer. Um dos primeiros problemas, né? Assim, geralmente quando o aluno pega um texto, o que que você tem que fazer? Você tem que olhar qual que é a palavra norteadora desse tema. Então, nesse caso aqui, é dificuldades. Você vai pensar mesmo, nossa, quais são os pontos que fazem com que essas mulheres, essas mães solos, enfrentem aí dificuldades, né, dentro do nosso país? Quais são os maiores entraves, as maiores barreiras dessas mulheres, tá? Então, você vai pensar dentro disso e já já eu vou comentar contigo como é que você vai fazer aí o planejamento textual para favorecer o seu texto. Gente, o que é mãe solo? Nós sabemos hoje aí que essa é uma realidade de muitas mulheres no Brasil, né? Outrora falava-se mãe solteira, mas é politicamente incorreto falar assim, porque isso não é estado civil, né? Então, aquela mãe que cria seu filho sozinha, um filho menor aí, ó, de 18 anos, dependente dela, é considerada mãe solo no Brasil, beleza? Então, assim, aquela mulher que realmente é provedora do lar, né? Ela trabalha de forma aí para manter os seus filhos. Galera, esse tema, ele pode ser abordado pelo viés educacional, porque, na verdade, muitas vezes, muitas mulheres, infelizmente, caminham para essa questão de mães solos por falta de informação, principalmente de uma educação sexual digna, de uma educação sexual que realmente aí promove uma diferença. Outro ponto importante é que esse tema, com certeza, ele vai implicar no quesito social, uma vez que várias mulheres passam por esse dilema dentro da sociedade brasileira, tem as suas dificuldades e isso vai gerar impactos aí. Outro viés que você pode trazer também dentro desse tema é relacionado à questão ao viés econômico, porque várias dessas mulheres terão dificuldades para manter as suas casas, sustentar as suas casas. Vamos lá, então, ver algumas questões aqui. Quais são essas principais dificuldades aí enfrentadas por essas mulheres? Eu coloquei alguns problemas aqui que você pode trazer e discutir dentro desse texto, mas é a maternidade versus mercado de trabalho, porque a gente sabe que a maternidade ela exige um tempo, né? Exige-se dedicação. Então, essas mulheres muitas vezes precisam ser equilibristas para dosar aí a questão, né, da maternidade com o mercado. E elas se sentem sobrecarregadas, e isso com certeza também vai afetar a sua saúde mental, física e mental, porque muitas dessas não têm rede de apoio, não tem alguém aí que apoie, né, que realmente ceda um determinado cuidado para essas crianças, a fim de que essas mulheres possam trabalhar, né? Então, elas precisam mesmo se virar nos 30, dar um jeito mesmo, para que elas consigam ludibriar todos esses pormenores. Outra questão interessante dentro desse tema, gente, às vezes a gente pensa que não, mas é quando essas mulheres, né, elas têm filhos e elas precisam instruir de determinada forma aí em relação à questão, né, do corpo, retratar algumas questões corporais, ter algumas conversas aí que geralmente são destinadas de pais para filhos, tá? Então, essas mulheres muitas vezes podem encontrar essas dificuldades. Outro quesito também é a guarda compartilhada. Muitas vezes isso nem acontece, né? E é por isso que essa mulher se sente sobrecarregada, ou ela pode ter problema também com os pais dessas crianças aí, né, que são filhos dela. Outro problema que eu não coloquei aqui, mas são entraves também para essas mães solos, é a entrada no mercado de trabalho. Infelizmente, devido à cultura que a gente vive, muitos empregos
cerceiam a participação das mulheres e principalmente de mães solos, tá? Aí tem uma lei que saiu relacionada à questão dos direitos das mães solos, né? Que define mesmo que essa mulher, ela precisa de uma certa ajuda governamental para ajudá-la nos quesitos aí, né, das despesas de casa, então isso é importante, é um grande ganho aí para este ano. Outra questão importante, né, é que acredito eu que você precisa trazer razões, eu já apresentei algumas, e alguns efeitos também que fazem com que essa mulher, né, tenha essas dificuldades e não desenvolva aí, às vezes, o seu papel como deveria, não porque ela não quer, e sim por conta desses entraves que nós comentamos. Gente, a tese, tá? Eu sugiro aqui que esse problema, né, as dificuldades aí voltadas a esse problema, muitas vezes é advindo, é oriundo de uma sociedade patriarcal, porque essa mulher solo, né, essa mãe solo ainda sofre preconceito, preconceito muito acirrado, tá? Aqui eu coloquei alguns repertórios interessantes para vocês. Se você não assistiu essa série, assista a Maiden, que é da Alex, que é uma personagem que sofre um relacionamento abusivo e ela precisa sustentar a sua filha, ela não tem rede de apoio, porque a sua mãe também, né, não é muito equilibrada emocionalmente para auxiliá-la, para ajudá-la, então acaba que ela sofre, né, e ela precisa aí, de alguma forma, sustentar a sua filha, como ela não tem estudo, ela parte para a questão aí de alguns serviços domésticos, para conseguir a garantia aí, né, do sustento de sua filha. E vai encontrar vários entraves. Assista essa série, ela é muito interessante. Outro exemplo é de repertório, tá? De um filme, é a Dona Hermínia, que é uma mulher de meia idade, né? Ela torna-se mãe solo, porque realmente ela é deixada, né? Ela é deixada aí pelo esposo. Então, acontece que ela também passa por algumas questões aí relacionadas a esse novo quadro em que ela vai se encontrar, tá? Com certeza você vai pensar em outras questões, em outros filmes, em outros documentários que também falem de mulheres, né, que são mães solos. Outra questão interessante é essa música aqui, tá? Do Chico César, né? Sobre a questão da mãe ser mãe solteira, e a música ela desenrola e mostra todos esses entraves, né? Relacionados aí à questão da mãe. A gente vê até que essa mãe ela precisa trabalhar, fazer mamadeira, então realmente são questões relacionadas aí, algumas situações relacionadas a esse quesito da mãe solo. Galera, essa é a minha contribuição de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Indique o nosso canal. Não deixe de se inscrever. Nós o aguardamos aqui, tá? Sempre com novidades. Teremos também aí alguns vídeos sobre estrutura de texto, alguns vídeos de gramática, de literatura. Então, fiquem ligados e atentos aqui, tá bom? Um grande beijo, um abraço. Fiquem com Deus.